foi a vez do Sóstenes Cavalcanti. Ele gosta de ficar perto da imprensa, gosta de ser afagado pela imprensa. E aí ontem foi a vez do Sóstenes. Vamos então ao tal do Podcast Wall Prime. Estava falando no início do programa do quanto que essa gente gosta, né, de ficar sendo afagado pela imprensa. Dessa vez foi a vez do Sóstenes Cavalcanti, que falou esta asneira aqui. Vou te dar uma palhinha de que ela falou que ele não sabia beijar e quem ensinou ele beijar foi ela. Falou, você beija mal pra caramba no primeiro beijo, e ela ficou dando aula pra ele aprender a beijar na boca porque ele não sabia. Ela foi perseverante e é hilário ela te contar toda a história com riqueza de detalhes que só a Michelle tem. Piora, tá? Piora porque isso é muito ridículo. E aí, pra mim, as minhas palavras são essas palavras do professor. Beleza, circula pelas veredas digitais do X um vídeo em que uma voz masculina, supostamente confidenciada, assegura que Michelle Bolsonaro revelará ao mundo a inépcia oscular de Jair. Marido, segundo o relato, não sabia beijar. Eis a intimidade conjugal servida como petisco nas redes. A arma vil da guerra de narrativas que devora reputações com a voracidade de um vírus. Embora o artefato apresente todos os estigmas do deepfake, a premissa não é nova. Usar o leito, o beijo ou a alcova para demolir a estátua de um governante é tática tão antiga quanto o poder. A exposição das fraquezas sexuais, físicas ou emocionais de chefes de estados pelas próprias consortes já derrubou tronos, abalou repúblicas e forneceu material inesgotável à crônica da miséria humana. Nesse caso a gente sabe que foi o Sóstenes, né? Dois casos próximos no tempo histórico ilustram com precisão essa arte da desconstrução. Na década de 70, Margaret Trudeau, casada com Pierre Trudeau, o primeiro-ministro canadense, de charme intelectual e pai de Justin, porque dizem maldosamente que pai é quem cria, dissolveu o casamento e publicou Beyond Reason em 1979. Na obra, escancarou a frieza glacial do marido, a distância afetiva que transformava o palácio em deserto, os próprios adultérios e a insatisfação profunda em que tentara salvar as aparências no epicentro do poder. Era a vingança da mulher reduzida a acessório. Mais retumbante ainda foi o terremoto provocado por Diana, ou Diana, princesa de Gales, contra Charles, nos anos 90. Na realeza britânica estremeceu quando ela colaborou com o biógrafo Andrew Morton e depois concedeu à BBC a entrevista que entrou para a história. Éramos 3 nesse casamento. Disse com voz de Marte ferida, vazando o adultério com Camila. A frieza física do príncipe e a ausência total de desejo no leito real. Para um futuro rei, ver sua performance afetiva dissecada em rede global foi humilhação sem par na era moderna. O herdeiro da coroa, exposto como homem incompleto pela esposa que o mundo tanto amara. Agora, o que circula nas redes, atribuído por muitos à indiscrição de Sóstenes Cavalcanti, pinta Bolsonaro quase como um adolescente virgem tardio, alheio às delícias da sensualidade, porque, ao que parece, dedicou a vida ao trabalho e à militância para salvar o Brasil. O relato depõe contra o homem público, sim, mas depõe sobretudo contra a mulher que deveria guardar tais confidências como relíquia sagrada. Custa, no entanto, crer que Sóstenes tivesse tamanha indelicadeza de vazar o que lhe fora confiado. Custa ainda mais imaginar Michelle descendo a esse nível de baixeza conjugal. O mais provável, convenhamos, é que se trate de falsificação digital. Infelizmente não é, professor. Mas, seja como for, a questão eleva-se acima da fofoca de alcova. Michelle deve processar com rigor quem espalhou o deepfake, infelizmente não é, defendendo a própria honra e a do marido. Certamente ela não fará. Mas, se for falsificação, que venha a público e explique por que processa Sóstenes Cavalcanti, ou seja lá quem for o delator. Com muitas aspas. Trata-se, afinal, de uma derradeira questão de honra. Numa época em que tudo se reduz a espetáculo vulgar, restam ainda, para os que se pretendem estadistas, esses últimos bastiões da dignidade, ou o que sobrou dela.
Não é que isso seja notícia a ponto de da gente ter que tratar desse tema como se o tema em si tivesse relevância para os problemas do Brasil. Eu quero só trazer esse fato como um fenômeno, como eu disse no início do vídeo, no início da nossa transmissão. Esse fenômeno de querer ser agradado pela imprensa. E é sobre isso que eu quero tratar com o Juliano, com o Eduardo Salles e com o Rogério. Não é Michele, não é beijo, não beijo, Sóstenes Cavalcante, etc. O que eu quero tratar aqui com vocês é por que cargas d'água os políticos de direita têm tanto apreço em falar com essa pseudo-imprensa maldita que trabalha dia e noite para defender narcotraficante, terrorista, fascista, assassino, pedófilo, estuprador. Por que essa galera quer tanto ser agradado pela imprensa? Deixa eu começar com o Juliano, porque na Bahia não deve ser diferente, Juliano. Na verdade, Alan, é porque esse pessoal quer fazer justamente o contrário do que o professor Olavo de Carvalho dizia. Ele não falava para a gente mudar o sistema, né? Ele dizia para a gente criar um próprio sistema. Você, por exemplo, foi um cara que fez isso. E o resultado está aqui com a revista Timeline. E um descontentamento do público, né, conservador, público de direita lá no Brasil com essas questões, ela nasce justamente da morte da velha política, né? Tanto é que agora saiu notícia mostrando que pela segunda vez consecutiva o PSDB não vai lançar a candidatura à presidência. Aécio Neves desistiu, né? E é a segunda vez que isso acontece desde a redemocratização em 89. Isso mostra que o povo brasileiro não quer mais saber de direita permitida, de políticozinho cheio de marketing, todo polido, todo engravatadinho. Ninguém quer mais saber disso. As pessoas querem saber de gente que tenha posição, que seja firme, que tenha coerência, personalidade. É por isso que o Caiado não tem capilaridade, é por isso que Zema não tem capilaridade, por conta dessa questão do deixa disso, que se configura, né, se personifica justamente nessa questão que você está falando, Alan, de querer agradar a imprensa o tempo inteiro. E eu vejo isso também até em outras camadas, por exemplo, alguns influenciadores, alguns pré-candidatos, muitas vezes, em vez de pautar o debate, né, de criar ali uma argumentação, ou trazer informações, trazer fatos novos para pautar o debate público, não, eles ficam se pautando pela própria mídia. O que a mídia diz diariamente é o que vira notícia, é o que deve ser retratado. E não é assim. A gente tem que ter inteligência para saber lidar com isso. E é um absurdo, né? Com tanto tema para falar, com tanta coisa para a gente poder falar que, olha como o PT está diretamente ligado às questões do PCC. Mas não, a gente tem que parar para falar dessa turminha do deixa disso, né? Declarações como essa do Sóstenes que são completamente inoportunas. Ou está sem assessoria ou está sem assunto. A verdade é essa. Rogério. Lamentável, né? Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. O cara expor, né, a intimidade de um casal publicamente, é óbvio que vai trazer algum tipo de malefício, de desgaste. Agora, a gente fica na cabeça, né? Como é que isso chegou até ele e tudo. Mas, assim, nada justifica esse afago que ele quer fazer para a imprensa. Eu até, às vezes, fico pensando se isso não foi, talvez, uma tentativa ruim dele de tentar humanizar o presidente Bolsonaro, alguma coisa assim. Só que, assim, completamente fora do tom. E com a imprensa que a gente tem hoje, isso vira munição, e munição pesada contra a própria direita. Sim, a ideia, o que vem na cabeça é que ou o deputado tem algum medo da imprensa, alguma coisa a esconder, alguma coisa que a imprensa não queira divulgar, né? Porque nada justifica uma fala dessa, uma besteira dessa junto com a imprensa, entendeu? Então, assim, e é ruim a gente falar sobre uma coisa tão idiota assim, né? Tão que é uma intimidade de um casal. Você tem a sua, o Gil tem a dele, o doutor Eduardo, todos nós temos a nossa vida, todos nós temos coisas que a gente faz bem, outras que nem tanto, outras que
fazemos mal, mas isso diz respeito ao casal, apenas ao casal. Então, assim, considero uma fala minimamente inoportuna, né, dou o benefício da dúvida ainda se ele foi uma tentativa de humanização do presidente, alguma coisa assim, por conta dos ataques que o presidente tem sofrido e tal. Então pode ter sido aí um escorrego dele, mas, enfim, não justifica fazer afagos na mídia, que daqui a pouco, você pode anotar aí, Alan, já teve casos aí de busca e apreensão, a mídia foi para cima dele e tudo mais. Daqui a pouquinho, essa mesma mídia vai trazer coisas sobre ele, ó, faca nas costas dele. Que é o que estão fazendo o tempo todo, né? Já estão torturando o presidente Bolsonaro de todas as maneiras. E, Eduardo, o tema em si não é o que foi vazado, mas eu quero abordar esse aspecto, sabe? Que cargas d'água leva essa tal da direita a ter tanto apreço em falar com a imprensa, que a gente sabe que não é imprensa, são militantes do Foro de São Paulo que querem a todo custo destruir o Brasil.